Começando então o Papo de Outro Mundo, o podcast mais aclamado do YouTube brasileiro. Todo mundo que assiste, comenta, curte, manda pro pessoal. E ao invés de mandar bom dia no grupo da família, manda o nosso episódio, que é muito mais legal, não é mesmo? Produção, tá rodando? Então vamos embora. Hoje, a conversa é daquelas que vai mexer com a cabeça e com a barriga também. Porque a gente vai falar de nutrição, mas não daquela nutrição do Instagram. A gente vai falar de mentalidade, disciplina, matemática e verdade. E para isso, o convidado de hoje é o Bernardo, um nutricionista que está mudando a forma como as pessoas pensam sobre dieta, resultado e constância. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Papo de Outro Mundo. Tem esse lugar aqui para colocar todas as tuas ideias, que eu sei que tens muitas. E seja muito bem-vindo. Boa. Muito obrigado, por esse convite. Eu espero somar um pouquinho aí, pensando em seja relacionado à disciplina, seja relacionado à nutrição, para que a gente consiga mostrar uma nutrição um pouquinho diferente e um pensamento um pouquinho diferente quando a gente pensa em transformação. E aqui comigo temos o meu co-host Dudu do Design, vulgo Eduardo Frigieri, nosso diretor criativo, que vai acompanhar esse podcast aqui com a gente com as suas baitas opiniões. Vamos pra cima? Vamos pra cima, vamos lá. Bernardo, pra gente começar, tá? Eu até anotei aqui porque eu queria muito já começar falando dessa frase porque me pegou, né? Tu me mandou alguns dados, né, sobre um pouco da tua história, pra eu entender um pouco também. Mas teve uma coisa que me pegou bastante. Abre aspas. Meu pai nunca me deu tudo que podia e foi isso que moldou minha disciplina. Me fala de onde é que veio isso, irmão, porque confesso que me pegou, tá? Boa. Isso foi uma coisa que eu tava conversando com um dos amigos meus, né? E ele me perguntou: pô, Bernardo, tu sempre foi disciplinado assim? Sempre fosse desse jeito? Particularmente, eu vou falar que, num geral, eu nunca tive tanta dificuldade assim, por exemplo, com alimentação, tá? E quando eu penso em todo o contexto, assim, quando a gente pensa em toda a parte de comportamento e principalmente quando eu era mais novo, criança, adolescente, quando eu fui me tornando adulto, eu comecei a perceber que o meu pai poderia ter me dado algumas coisas, mas ele não dava. Então, por exemplo, assim, ele conseguiu crescer muito desde onde que ele veio, né? Da época que ele morava em São Bonifácio. Então, na época lá, ele só realmente plantava e ajudava a mãe dele na colheita, né? E quando veio pra cá, ele e a minha mãe, eles abriram uma empresa aqui. E deu muito certo, as coisas fluíram bem. E eu comecei a perceber que agora, né, ele poderia ter me dado algumas coisas, como, por exemplo, a maioria uma vontade que os pais sempre têm para dar para os filhos, né, que a partir do momento que eu tenho a possibilidade de dar algo que eu não tive, poxa, vou ficar muito feliz com isso, claro, né? Mas isso nem sempre acontecia. Mas eu percebi que isso moldou bastante, né, toda a minha forma de pensar, justamente porque eu consegui entender que nem sempre eu precisava daquilo, né? Então, o fato de tu ter disciplina, levando em consideração todos esses fatores, para mim foi fundamental para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Tanto relacionado à alimentação, quanto relacionado aos hábitos que eu tenho presente. Entendi. E essa parte da disciplina realmente é uma coisa que nem todo mundo nasce, né? E tem gente que tem que aprender a ter disciplina. Eu, como já fui como é que se chama uma pessoa que não é paciente? Paciente. Eu, como já fui teu paciente, eu notei que eu tive uma crescente muito grande nessa parte de disciplina, embora eu ainda seja uma pessoa indisciplinada em todo esse aspecto de dieta. Perfeito. Mas uma coisa que eu notei muito desde a primeira vez que a gente conversou foi como tu é um cara muito disciplinado em tudo. No jiu-jitsu, no trabalho, nas coisas que tu faz, nos teus conteúdos. Boa. Tu é meio que como uma máquina mesmo. E eu até não sei se talvez por ter esse background mais criativo, talvez... Posso estar falando merda, mas talvez eu seja uma pessoa que é mais avoada, saca? Que tem a cabeça um pouco mais nas alturas. Perfeito. Então, às vezes, é meio difícil ter sempre o mesmo caminho, seguir uma rotina. Tipo, cara, a rotina pra mim é uma parada muito difícil de seguir, porque eu fico irritado de tipo assim, porra, vou comer de novo isso, cara, que saco, assim. E eu acho que foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente começou a trabalhar juntos. Que tu conseguiu modular de uma forma que mesmo eu... que não tenho essa coisa da rotina e da disciplina nessa parte da dieta, consegui moldar um pouco. Eu acho que tu também passou um pouco por isso, né? Porque aqui no escritório, eu sou a pessoa que chama o Célio Eduardo, né, encher o saco, né?
que trouxe mais a parte do treino, de whey, de alimentação e tal. Obviamente, nós três estamos sempre comendo hambúrguer e deitando o cabelo, né? Não vou mentir aqui. Inclusive, eu vou marcar uma consulta contigo. Verdade. Tá gravado isso aqui, hein? Tá gravado isso aqui, hein? Tá gravado na minha Hoje cabeça. é dia 31 de outubro, hein? Tá gravado aqui, Qual é o nome da tua criança? Samantha. Samantha aqui, ó. E, cara, eu sempre fui a pessoa que ficava meio que enchendo o saco, assim, né? De tipo, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu notei que eu tive uma melhora muito grande depois que eu comecei a conviver um pouco mais contigo. E acredito que é o lance do exemplo, né? Quando tu começa, tipo, pô, eu comecei a treinar mais, a Edu começou a treinar mais, o Célio começou a treinar mais, e hoje os dois treinam e eu não vou pra academia. Mas o importante é a gente dar exemplo, né? Vai, galera, façam os seus nomes. Ó, tá aqui o caminho. Tá aqui o caminho, é Vai, só fazer. eu venho é só até continuar. aqui. Mas, mano, eu sei que tu não começou na nutrição. Eu lembro que a gente já trocou uma ideia sobre isso. Como que aconteceu a nutrição na tua vida? Eu sei que ser disciplinado não leva ninguém a escolher uma faculdade. Sim. Embora para te trabalhar com nutrição, tu tem que ser disciplinado. Sim. Porque é algo que é metódico, é calculado, é muito todos os dias, um pouquinho, 1% todos os dias. Perfeito. Como que aconteceu isso? Tu já chegou de cara na nutrição? Como é que foi? Nunca pensei em fazer nutrição na minha vida. Quando eu pensava na adolescência, quando eu pensava quando era criança, teve uma época que eu tive um contato com um nutricionista e isso foi porque, cara, eu tava louco pra tomar o whey protein. Nossa, eu achava que o whey protein era um negócio milagroso, assim, que Bomba. só faltava, era quase uma bomba e era só isso que faltava pra eu conseguir ter um resultado absurdo. Mal sabia que depois era só proteína em pó e dava comendo em frango isso aí, né? Mas assim, quando eu era criança, eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, né? Então, videogame, essas coisas, sempre fui muito fissurado por isso, né? E, poxa, quando tecnologia, sempre fui fissurado com isso. Na época, cara, o que eu via que ganhava bastante dinheiro? Porra, era engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico, né? E aí eu falei, não, isso aqui é pra mim. Vou fazer esse negócio aqui porque vai ser muito de acordo com o que eu gosto hoje, toda essa parte aí. Então vamos começar a se direcionar por esse lado. Fiz o meu ensino médio, né? E no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico. Eu podia fazer entre programação e podia fazer entre engenharia não, né? Curso técnico de eletrônica. Porra, eu falei assim, cara, recebendo a oportunidade de fazer um curso técnico de eletrônica, eu vou fazer, né? Comecei a fazer o curso, tudo certo. Gostei do início do curso. Começou a chegar da metade do curso, assim, o curso era de 2 anos. Da metade pro final, eu comecei a perceber que aquilo ali não era para mim. Tanto porque tinha muita coisa de programação, quanto que eu não estava me dedicando muito. E nesse meio tempo, né? Isso devia ser primeiro, segundo ano do ensino médio. Cara, eu era uma pessoa de 1,80m, 1,85m com 75 quilos. Eu era um cara super magro, né? E isso me incomodava muito porque eu era muito alto, né? E o meu primo, né, o Fernando, ele começou a fazer musculação na época. A gente sempre conversou muito, a gente sempre é muito ligado. E eu vi que ele também é alto, tem uma composição parecida com a minha. Ele começou a desenvolver muito a musculatura dele por conta da nutrição, por conta da musculação. E eu, pô, show de bola, eu acho que eu quero fazer esse negócio de academia também porque eu quero começar a ter resultado. E eu comecei a treinar, né? Isso fazendo os técnicos, estudando e tal. E como eu comecei a perceber que eu não estava gostando daquilo, né? Não estava gostando do curso técnico que eu estava treinando todos os dias, eu comecei a procurar na internet, pô, o que dá para fazer para comer e tal. Pô, o que dava só para fazer para comer, para crescer lá por 2015? O que vocês viam na internet? Cara, batata doce. Batata doce e frango. Era só isso que se falava. Tu Maromba. procurava em qualquer coisa na internet ou tu vai numa loja de suplemento, tu pergunta pro cara, que geralmente é um cara mais forte da loja de suplemento, como é que a gente cresce? Cara, batata doce e frango. Lá ia eu, segundo ano do ensino médio, 9 horas da manhã, comer batata doce e frango. Caramba. Fria, gelada. É querer muito, né? É querer muito, né? E assim, aí o pessoal brincava bastante e tal. E, cara, era uma coisa que eu ficava muito indignado. Eu pensava assim, cara, não é possível que eu só vou conseguir crescer comendo batata doce e frango. Porra, não é possível. Vou ser frustrado pro resto da vida. Porque nem batata doce eu gostava de comer, cara. Eu fui realmente obrigado a comer batata doce porque eu só ouvia falar sobre isso. E aí comecei a ler um pouquinho, comecei a estudar um pouquinho, comecei a gostar, né? Às vezes algumas pessoas, poxa, conversavam um pouquinho comigo na academia, viu que eu entendi um pouco sobre nutrição e eu comecei, pô, será que não vamos começar a ir para esse lado?
E aí um dos esportes que eu comecei a gostar bastante na época era fisiculturismo, né? Eu lia bastante sobre protocolos, planejamento, estratégias alimentares. E aí eu vi, cara, não é para mim toda essa parte de engenharia, de tecnologia no geral. E aí eu fui me desvinculando, terminei a engenharia eletrônica. Hoje, se tu pedir para fazer o curso técnico de eletrônica, se tu pedir para fazer qualquer coisa para arrumar, eu não sei fazer absolutamente nada, nem trocar um resistor. Memória seletiva, né? Então não confie numa pessoa que só tem diploma. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. O que importa é a resolução de problema. Isso que importa. Uhum. E aí eu fui me direcionando para a área de nutrição e eu comecei a curtir toda essa parte. Cara, e muito da hora mesmo. E uma mudança 360, né? 360. Porque tu foi do lance mais técnico, Isso. o lance mais, literalmente, 0 e 1. Pra uma Engenharia, cara. Engenharia, na época só se falava em engenharia. Na hora que eu falei pro meu pai, eu vou fazer em nutrição. Ele falou assim, cara, tu não quer fazer uma engenharia civil da vida? Quem sabe até eu te ajudo com um patrocínio aí pra gente fazer a primeira construção. Ele falou assim, sabe, deu uma brincada assim. Eu falei, cara, não é pra mim, cara. Não é pra mim. E pra ti foi uma virada rápida? Tipo assim, ou tu ficou tipo assim, pá, não sei, não vou desistir. Como é que foi na tua cabeça essa transição? Porque, cara, não é uma transição fácil. Principalmente quando a gente é mais novo, é mais, né, desbitolado. E tu já tava num caminho um pouco muito certo, né, digamos assim, do teu curso técnico. Como é que foi pra ti mentalmente lidar com isso? Cara, que assim, pensando nessa parte, eu não lembro de ter muito conflito, né, de ideias assim, pensando em objetivo. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu tava entrando muito na área de nutrição e falei assim, cara, isso aqui não é pra mim. Eu já acompanhava alguns grupos, já acompanhava pessoas que faziam toda a parte de consultoria, de atendimento, de até nutricionistas, que, pô, naquela época já conseguiam ter uma boa... ter um bom salário com isso aí. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu fizer e fazer bem feito, vai dar certo, né? Então, naturalmente, eu já fui começar a ficar inclinado para esse lado. Eu pensei em desistir na parte do curso técnico, né? Meu pai não deixou, ele falou que era para terminar isso aí justamente para pelo menos ter um diploma. Claro. Finalizei, tive o diploma, mas depois disso eu já fui para a parte da nutrição. Antigamente tinha muito aquela, né? Tu tem que ter pelo menos um diploma para se tu for preso, tu não ir para prisão com a galera mais ralé, né? Então eu vou. O Edu passou por isso também, né? De entrar na facu e tipo... Eu larguei a faculdade. Eu realmente larguei na faculdade no último ano, basicamente. Tipo assim... Mas isso foi um conflito que eu tive interno lá com o pessoal. Hoje eu meio que eu me arrependo, assim. Sim. Me arrependo e não me arrependo, sabe como é que é, né? É aquela dualidade foda, assim. Mas... não me arrependo, não. Essa é uma questão, assim, muito individual. E eu vejo a parte de design acaba sendo diferente da nutrição. Mas, assim... infelizmente ou felizmente eu preciso do diploma, né? Então, sim, é diferente. Para trabalhar de uma forma ética, mas pensando assim, se fosse para levar em consideração às vezes até mesmo o estudo que eu tive da nutrição da faculdade com o estudo relacionado ao que eu estudei por fora, acaba nem se comparando, entendeu? Então é uma coisa que era obrigado a ter. Irmão, vamos lá, saímos da engenharia, entramos na nutrição. Boa. Como é que foi para ti esse primeiro contato com a nutrição? Porque até então tu era o cara do frango com batata doce, tendo ali umas cobaias, né? Ajudando aqui com um pouquinho que tu sabe. Como é que foi esse início? E o que tu... Porque, tipo assim, hoje, conhecendo o teu approach, eu sei que tu tem uma visão muito diferente daquela galera de planilha 9,90 do Instagram. Sim. E aí eu queria entender um pouco como foi essa timeline de, tipo, o Bernardo entrou na faculdade de nutrição, ele viu o que estava sendo feito, viu que a batata doce e o frango não era o caminho, e hoje tu tem uma metodologia totalmente diferente de qualquer nutricionista que eu fui. Porque, tipo assim, eu mesmo já fui em alguns, e eu falava, tipo assim, cara, eu não gosto de comer isso, isso, aquilo. Cara, vinha lá a planilha, com tudo que eu não queria e mais um pouco. Perfeito. Então, tipo, como é que tu... Beleza, tu era um cara já disciplinado, 0 e 1. Tu já tinha essa coisa de, tipo, mano, tem um plano, eu vou seguir o plano. Boa. Mas 99% das pessoas não são assim. Então, como que surgiu esse Bernardo nutricionista? Boa. Cara, e isso foi principalmente se desenvolvendo ao longo de toda principalmente a trajetória da faculdade, né? E eu fui conseguindo perceber e entender
que tudo se resume, na verdade, a controle de fatores e principalmente o que eu estou conseguindo disponibilizar para esse paciente. E aí, é claro que a gente tem que, às vezes, falar de uma forma mais ampla e de uma forma mais micro, digamos assim. Então, de uma forma mais ampla, o que a gente pensa quando a gente pensa em alimentos? Calorias e macronutrientes. A partir disso, a gente vem para a parte de micronutrientes e outros fatores como compostos bioativos. Mas eu comecei a entender que o carboidrato disponível que tem no pão também é o mesmo carboidrato disponível que tem na batata ou em qualquer outro tipo de alimento. É claro que existem algumas características diferentes, mas dentro de um contexto alimentar, e isso é o mais importante de tudo, o contexto alimentar que tu estás consumindo, aí a gente consegue estruturar da melhor forma possível para que a gente consiga ter melhor resultado. Então isso é uma coisa que eu sempre também tive muita cuidado, principalmente na faculdade, porque na faculdade, grande parte, não da minha faculdade em específico, mas na maioria, o professor ele quer que o aluno ele faça uma dieta perfeita pro paciente, mas não é bem assim que funciona, né? O paciente às vezes vai ter muito erro e o paciente tem um contexto alimentar, uma vida muito diferente. Então uma coisa que eu sempre falo é que o meu cardápio alimentar ele precisa ser adaptado à rotina do meu paciente e não ao contrário. Sim. Eu não posso pegar o Ronei assim com a rotina dele e falar assim, Ronei, agora a gente vai modificar toda a tua rotina porque tu vai seguir a minha dieta. Então a gente vai fazer um looping de cabeça para baixo quando a gente pensa na tua alimentação, justamente para que tu consiga seguir e ter resultado com isso aqui. Sim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E eu até tive um papo com o meu psiquiatra esses dias, que eu comecei a tomar uma medicação que era para ser tomada com outra junto. Só que essa outra junto não me deu bom. E eu fiquei só naquela primeira. E aí ele falou, cara, para te ver como cada indivíduo é um indivíduo. Porque eu já atendo alguns anos e nenhum dos meus pacientes se deu bem só com esse remédio. E tu se deu bem só com ele. Perfeito. Ou seja, não tem como tu baixar um PDF, tipo assim, tem TDAH? Toma isso. Exato. Tem não sei, tá com pochete? Tem que comer esse cardápio, tomar isso. Não existe isso, né? E psicologicamente é uma coisa, porque tu não vê. Então imagina no corpo, que é algo que tá todos os dias numa constante mutação, né? Então realmente não tem como tu ser tão a ferro e fogo e achar que tudo é igual pra todo mundo e frango, batata doce, né? Perfeito, perfeito. E principalmente com relação à rotina, né? Em relação a contexto alimentar. Então, existem pessoas que eu vou precisar ter uma flexibilidade muito maior com a alimentação e existem outras pessoas que eu não preciso ter tanto essa flexibilidade. Mas vai depender de cada um e o mais importante de tudo, a gente precisa entender que a alimentação se trabalha de forma progressiva. Eu não preciso entregar o melhor cardápio alimentar para o Ronei na primeira consulta. Eu preciso melhorar a alimentação dele comparado com a alimentação dele antiga. Aí sim a gente já tem um progresso. E a partir disso eu vou trabalhando ponto a ponto para que a gente consiga ter maior resultado. E é por isso que às vezes os pacientes se frustram, porque chegam no nutricionista e simplesmente o nutricionista quer adaptar a melhor rotina possível para o paciente, só que ele não consegue seguir aquela rotina, porque ele nunca teve um contato com o nutricionista e muito menos teve toda essa questão de disciplina, de hábitos saudáveis, então simplesmente eles querem virar a vida de cabeça para baixo. E aí se frustram, né? Porque fazem a consulta, recebem um cardápio alimentar, tentam seguir por 30 dias, não conseguem e falam assim, porra, esse negócio de nutricionista não é pra mim, não funciona pra minha rotina, eu tenho isso pra cuidar. E aí quando eles me procuram, isso é uma das grandes questões que é a segunda pergunta que eu faço no meu questionário na consulta. Qual que foi a tua experiência com outros profissionais, né? E se foram boas ou não. E aí a maioria geralmente relata isso. E eu já faço essa pergunta, essa segunda pergunta, porque eu já vou deixar muito claro e eu já vou dar 300% de atenção para que isso não ocorra de novo. Porque se ele já tá vindo para mim, poxa, ele já não tá vindo com uma experiência boa. E imagina se ele tem uma experiência ruim de novo comigo. Então eu já dou essa atenção para que a gente consiga ter o melhor resultado. Isso é uma coisa que inclusive a gente aplica muito aqui e acontece com a gente também. Querendo ou não, bom, tu trabalha bastante nas tuas redes sociais, então tu sabe que existe uma história de que a maioria das pessoas que já foram atendidas por uma agência não gostaram desse atendimento. Padrão. E eu acho que dá pra gente encaixar exatamente a mesma história. Tu vai lá, tu contrata, aí tu acha que aquele estúdio de design, aquela agência, aquele marketing vai mudar o teu negócio de um dia pro outro, simplesmente tipo assim, vai trabalhar comigo agora, ó, pum, virou, aconteceu. E aí acabam vindo pra gente vários clientes muito machucados, empresas com muitos desfalques nas coisas que eles precisam fazer, porque justamente acreditam numa promessa milagrosa
acham que eu vou apertar no botãozinho turbinar ali, que eu tenho um segredinho que vai mexer em tudo e as coisas vão acontecer. E hoje, querendo ou não, a gente tá lidando com uma sociedade digital, posso dizer assim, que tá tudo sendo jogado no ventilador sem nenhum filtro. Sim. Né? Hoje, pô, eu digo por mim, assim, recentemente eu fiz um follow gigante no meu Instagram, Sim. porque eu comecei a notar que eu já não concordava com todos os discursos que eu via na plataforma. Boa. Eu não aguentava mais. Porque, tipo, você falava, cara, pô, mais uma pessoa falando isso, mais uma pessoa falando isso. Cara, mas um fala que é A, o outro fala que é B, o outro fala que o C é o certo e A e B tá muito errado. Boa. Então, se tu vai começar a se basear em tudo que aparece no teu feed, Não. Surta. Tu vai surtar? Sim. E o que tu acha desses nutricionistas de Instagram? Cara, eu acho que a nutrição... a gente vai ter que entrar nesse assunto aí, eu quero cara. polêmica. A nutrição de Instagram é um lixo. Essa é a verdade. Nutrição de Instagram é um lixo. Porque hoje, se tu for perceber, cara, a maioria dos profissionais, eles só estão preocupados com like. Eles só estão preocupados com engajamento. E isso vem através de simples diquinhas ou às vezes de curiosidades, mas nada muito relacionado a trazer alguma coisa importante que seja possível que essa pessoa que esteja vendo já consiga aplicar no dia a dia e fazer todo o processo de mudança de rotina dela ou mudança de comportamento. Então, às vezes é muito mais interessante fazer esses hooks aí de 3, 5 segundos, fazendo uma chamada muito forte e naturalmente não entregar absolutamente nada, mas isso simplesmente for voltada para um engajamento, alguma coisa de likes. Então, o que hoje a gente mais vê é as pessoas, nutricionistas. Onde é que os nutricionistas hoje estão mais gravando no Brasil? Onde é que eles estão gravando? Onde é que vocês veem? Nutri? Onde é que eles mais gravam aí? Eles gravam em consultório? Não. Onde é que eles Meio estão gravando? academia, Não. casa. Não. Onde é que eles estão mais gravando? Mercado, cara. Não. Isso aqui é tantas calorias. Isso aqui é pode ficar tantas por calorias. Claro, isso aqui claro. O que vai mudar na vida do paciente saber a quantidade de calorias, sendo que o paciente não tem toda a estrutura do cardápio alimentar dele? O que vai mudar? Não muda. Porque precisa ter toda a estrutura em volta do paciente para que a gente consiga ter melhor resultado. Só que alguns estão preocupados somente com essa parte de engajamento e outros estão preocupados em fazer um bom trabalho competente para entregar o melhor resultado do paciente. Eu vejo muito isso até nos teus conteúdos, né? A gente até conversou uma vez sobre isso, né? Que eu vejo o conteúdo do Bernardo um conteúdo denso. Tipo assim, tem um gancho, ele segue uma estrutura de conteúdo, porque a gente não é idiota, a gente tá falando de rede social, ela existe, tem uma métrica, ela tem um algoritmo, ela precisa ser feita de uma maneira que vá trazer mais resultado. Perfeito. Mas eu noto que tu em nenhum momento nos teus conteúdos tu vai pra aquele lado, tipo, eu só quero viralizar. Não. Mas eu acho que daí tu pega justamente o cara que tá preparado pra fazer o teu processo. Exato. Por exemplo, eu tô há meses querendo me consultar contigo. Eu já falei isso com o Ronei várias vezes. Várias. Só que eu não sou aquela pessoa que, tipo assim, vou chegar, vou me consultar contigo e não vou fazer a parada. Entendeu? Eu tô me preparando pra falar com um nutricionista. Porque, tipo assim, eu não quero... Eu me incomodo com o meu corpo. Sim. Eu tô acima do peso. No final do ano passado, eu perdi 8 quilos em 2 meses porque eu me dediquei pra ir no casamento do Célio. Boa, coisa então, linda. só que assim, eu consigo ser consistente, eu consigo me propor uma coisa e fazer aquilo lá sem parar. Boa. Só que aí tem aquele sabadinho que o cara perde a mão, Que daí vira um dominguinho. que daí vira uma segunda-feira, Que daí já é terça. que daí vira 15 dias. Foi o que aconteceu há 2 meses atrás. Eu simplesmente parei de treinar absolutamente, parei de cuidar da minha comida e voltei a ter 105 quilos. Tá ligado? Então, tipo assim, é nessa resvaladinha que eu não quero mais cair. É que o cara não dá uma deslizada, o cara mete um drift, né? Porra! Ladão mesmo. Vai, né? Isso é uma A produção dele, né? E aí isso é uma coisa que eu sempre, cara, falo muito no meu consultório. E hoje, cara, é uma coisa que eu não faço consulta. Eu não faço consulta. Hoje eu só faço acompanhamento. Porque às vezes a pessoa ela vai procurar pelo meu serviço, ela vai procurar, cara, eu vou no nutricionista, vou pegar dieta e vou começar a seguir a dieta dele, tá tudo certo. Daqui a 6 meses eu volto. Cara, tu não vai voltar, cara. Tu não vai voltar. Sim. Tu não vai voltar. E o que eu mais percebo no consultório é quanto mais distante o paciente fica do profissional, cara, a maior taxa de ele voltar para estaca zero de novo. Porque é muito difícil toda essa mudança de comportamento ser feita de uma forma sozinho.
né? Porque, cara, tá acontecendo, a vida tá acontecendo, tá girando, no final de semana foi bom, no outro não vai ser a mesma coisa, e às vezes vai começar com um evento na segunda ou na terça-feira, e aí vai tudo entrando numa bola de neve, né? Então, hoje a minha forma de trabalho, eu trabalho com um acompanhamento. E o que eu quero? Eu quero que o paciente o mais próximo de mim possível. A gente conversa toda semana, o paciente me envia feedback, eu analiso o feedback dele, eu vejo como é que tá o peso dele, se está subindo, se está descendo. Eu acompanho tudo de forma de gráficos, né? Justamente porque eu preciso ter dados objetivos sobre o paciente, para que a gente consiga ter a melhor taxa de sucesso. Então, o paciente que eu quero é o paciente que fique comigo, né? Que, vou começar o acompanhamento com o Bernardo, eu vou ficar o máximo que eu conseguir. E isso não é 2 meses, não é 3 meses. Isso às vezes é 1 ano, isso aí às vezes é 2 anos. Então eu tenho pacientes comigo que estão num processo de 4 anos comigo, né? E são os pacientes, coincidentemente, que têm os melhores resultados. Com certeza, né? É porque meio que tu vai reeducando, né? É porque o lance não é uma coisa que eu sempre converso com a minha noiva. Não é uma dieta, é uma reeducação. É meio que tipo assim, tu tá me ensinando a comer direito para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor e ter um resultado melhor na academia, etc. Isso. E entra toda a questão também do estilo de vida, né? Então a pessoa, hoje o meu paciente, a gente estava conversando sobre o perfil de cliente ideal, né? Quem que são os meus pacientes? É a pessoa que realmente, eu preciso de um nutricionista, Bernardo, eu preciso que tu estejas do meu lado, né? Porque eu curto esse lifestyle, eu gosto de treinar, eu gosto de ir para academia, eu gosto de trabalhar em cima de todo o resultado estético em si e, consequentemente, a melhora da qualidade de vida, né? E ele sabe que eu preciso estar junto com ele para orientar, para mudar a estratégia dele semanalmente, se for necessário, e conseguir direcionar ele da melhor forma possível. Porque, cara, 1 hora e meia da consulta ali é muito pouco para a gente conversar e eu conseguir trilhar bons direcionamentos para que tu consiga ter uma boa mudança de comportamento. Por isso que o contato ele precisa ser frequente. E isso está de acordo com a literatura. Quanto maior o contato profissional tem com o paciente, melhor a taxa de sucesso dele. Então, eu não quero fazer uma consulta, depois de 90 dias fazer outra consulta e perguntar o que aconteceu com o Ronei, com o Edu. Não. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Toda semana precisa ser. Cara, mas é igual, tipo, tu vai no psicólogo uma vez e resolvi. Não existe, né? Não existe. Tu tem que ir, tem gente que vai toda semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias. E o chat uma GPT, coisa. uma coisa que eu acho muito massa é que eu vejo que foi uma baita diferença de quando eu comecei a trabalhar contigo. Que foi o lance, como tu falou, do acompanhamento. Porque eu lembro que. Pô, tu sabe a minha rotina, né? Isso é horror. Grava, antes academia, evento, a empresa aqui, tudo girando ao mesmo tempo, casamento. Então, rotina pra mim é uma coisa que não tava funcionando. E eu lembro que tu tem um aplicativo, onde tu tem a dieta ali, né? O cardápio, na verdade. Porque dieta, na verdade, dieta não é uma comida. Dieta é um estilo de vida, né? E quando tu pediu assim, Ronei, a partir de agora, a gente tem que ter um trato eu e tu. Toda vez que tu fizer alguma alimentação aqui, tu tem que colocar uma foto no aplicativo. Eu acho que durou uns 2 dias. Beleza, 2 dias. E pra mim já foi muito assim, tá? Progresso. 1% todos os dias. Boa. Né? E aí eu lembro que daí o Bernardo mandava ali. 100 anos. Não teve foto hoje? Não tá comendo? Tu parou de comer? Caralho. Ele falou assim, não. Daí ele foi lá, ele criou um grupo. Ele falou, já que tu tá sempre no WhatsApp, agora a gente criou esse grupo e tu vai me mandar a foto da tua alimentação aqui no WhatsApp. E foi onde tu começou. E eu fiquei tipo assim, cara, esse bicho não vai dormir nunca, né? Porque se ele ficar esperando foto e atualização minha todo dia, com todo mundo, o bicho tá arrombado. E aí, com isso, eu já quero aproveitar a tua pergunta e te perguntar isso. Como que funciona esse teu acompanhamento? Porque, cara, eu sei a quantidade de pacientes que tu tem. Eu sei o lifestyle que tu mesmo tem, de consultório, de consultas na tua casa, do teu treino, tudo que tu faz. E mesmo assim, cara, no máximo tu demorava 2 horas pra me responder. Então, às vezes eu tava no evento e aí começava a dar uma, tipo assim, irmão, só tem risoto aqui. Dele, tá bom, Ronei, 300 gramas. Do nada, assim, eu falava, cara, o bicho tem 18 Bernardos aqui me atendendo, né? Como é que funciona o teu acompanhamento e como que tu consegue fazer esse acompanhamento? Boa. Cara, uma das coisas que eu sempre pensei muito, eu sempre vi muito nutricionista dando tiro no pé. Lotando agenda.
né? Então, tipo assim, cara, atender de segunda a sexta-feira full time ali, 24 horas, cara, não funciona. Então, o que eu pensei que era o mais importante, tirando esse contexto de sair da faculdade tem que fazer consulta, retorno. Esquece, não existe consulta e retorno, né? Comigo a gente monta um planejamento, tu vai fazer um acompanhamento comigo. Nesse planejamento a gente vai ter consultas, né? Vai ter um número específico de consultas, mas dentro desse período, toda semana a gente vai conversar. E dependendo do paciente, existem compromissos que são maiores e existem compromissos que são menores, dependendo da dificuldade ou da demanda desse paciente. Então, a partir do momento que eu separo, hoje eu estou atendendo presencialmente, 2 vezes na semana de forma semanal e quinzenalmente eu atendo mais um dia. Porque o restante, os outros 3 dias ali que eu fico, 4 dias que eu fico de forma home office, eu estou precisando dar atenção para o paciente que está no dia a dia dele. Né? Então eu preciso saber o que está acontecendo com o Ronei, eu preciso saber como é que está a rotina dele, como é que está sendo todas as dificuldades dele. E a partir do momento que eu converso e estou entendendo semana a semana, eu consigo direcionar, eu consigo criar compromisso, eu consigo trazer uma boa orientação para ele. Então, por exemplo, nesses dias teve uma paciente que estava com grande dificuldade de ter boa adesão da dieta no final de semana. Eu propus uma orientação que seria da seguinte forma: sexta-feira tu vai me mandar uma mensagem de como que vai ser o teu final de semana. Bernardo, eu vou sair aqui, aqui e aqui. Tá, beleza. Então tu vai definir também qual que vai ser a tua intencionalidade em cima daquele evento. Bernardo, nesse evento eu vou chutar o balde, nesse evento eu vou cuidar, nesse evento eu vou beber. Beleza. Então tu vai me orientar isso aqui, tu vai me informar isso aqui. E na segunda-feira de manhã eu quero saber se tu cumpriu com a tua parte desse nosso compromisso. Então, quando a gente começa a criar esse compromisso, fica muito mais fácil. Porque, cara, quando a gente faz pra gente, não é tão... A gente não consegue colocar tanta intenção. Agora, peraí, eu vou fazer... O Bernardo tá junto comigo, ele tá do outro lado da conversa, esperando a resposta, então eu quero ver... Então eu vou me dedicar para que, consequentemente, eu consiga ter boa adesão em cima disso. Então, é por isso que eu tenho que estar junto com ele. Cara, eu lembro assim que às vezes eu ia mandar um chocolate, uma pizza ou meia garrafa de Negroni. E aí eu... Parecia o Bernardo. Parecia o Bernardo. Quer dizer, aparecia aqui, né? Desculpa aí, tio. Cara, era bizarro assim, porque realmente, eu acho que quando tu... Porque é aquela parada, né? Eu não vou tentar comparar com a academia, porque eu acho que a academia, né? Mas quando tu tem esse compromisso, tipo assim, eu tô pagando. Aí, no teu caso, não é só eu estou pagando, é o Bernardo está perdendo a sexta-feira à noite dele pra me mandar que ao invés de comer 300 gramas de arroz, eu posso comer tanto de carne. Então, acho que vira um compromisso, não um compromisso público, mas vira um compromisso tipo assim, cara, eu não vou deixar esse cara na mão também, porque ele tá se dedicando a isso também. Inclusive, essa semana... A gente teve uma consulta com a nossa doula e eu tive ela contou pra gente uma coisa que eu achei muito massa. Que antes, né, quando tu vai ter o bebê, fala-se muito sobre expulsivo. Porque tu tá tirando, né, o bebê de dentro do corpo. E pra mim sempre foi uma coisa do tipo, cara, a mulher gesta, o bebê fica pronto, tu tira ele dali, seja o que Deus quiser. E nessa consulta com a doula, ela falou muito que na hora, por que tem a respiração durante a contração, por que tem os movimentos que a gente faz antes do bebê nascer, porque o bebê também está trabalhando para nascer. Não é uma coisa do tipo assim, chegou a hora, expulsa ele. Não, ele decidiu que é a hora dele de sair, você e o bebê juntos vão trabalhar para aquilo ali acontecer. Então, se tu respira junto, se tu faz a respiração da forma certa, se tu faz os movimentos da forma certa, se tua cabeça tá no lugar certo, tu e o bebê estão juntos trabalhando para sobreviver e vir ao mundo. E aí eu fiquei tipo, cara, que massa. Então quer dizer que até nisso a gente não tá sozinho. Então eu acho que muito disso é o que tu faz quando tu tá com um paciente. Tu tá ali do lado dele pra tipo assim, cara, eu sei que tu vai... Tu falava isso pra mim, né? Mano, eu sei que tu vai avacalhar esse final de semana. Mas só me avisa. Porque eu tô junto contigo. A gente trabalha, cara, beleza, vai beber. Cara, em vez de beber meia garrafa, bebe tanto. Vai comer tal coisa, faz tanto. Então acho que rola esse comprometimento de tipo assim, velho, o bicho tá comigo, é um time. A gente tá trabalhando junto pra isso. E eu trouxe aqui, inclusive, já aproveitando esse gancho, umas frases tuas. Porque tu sabe que eu te acompanho pra caramba, né? Inclusive já produzimos muitos conteúdos, né? Muitos bons conteúdos, conteúdos, né? Grandes. Os meus melhores conteúdos foram feitos com o Rodem. Porque eu estruturava todo o meu roteiro, ele tirava tudo e ele montava de novo. Era literalmente assim, Era literalmente assim. Ney, eu pensei nisso. Estruturei toda a cópia bonitinha. Bem legal, mas não vai ser assim, tá?
E, irmão, vendo teus conteúdos, eu separei aqui algumas frases. Boa. E eu vou falar a frase e eu quero que a gente troque uma ideia sobre isso. Tá. Porque são frases que eu vejo que acontecem bastante nos teus conteúdos e coisas que tu já ouviu tu falando até pra mim. Boa. A primeira delas, que daí eu acho que já vai pegar num calo de muita gente aqui, Ai. carboidrato não é inimigo. Boa. Amém. Eu diria que o meu BFF, Eu tô inclusive. levando tão a sério essa Amém. frase, Bernardo. Boa. Cara, isso aí, infelizmente, na nutrição é uma coisa que é abordado por muitos, vamos botar entre aspas, profissionais, né? Que o carboidrato ele é um grande problema e a gente tem que excluir, a gente tem que fazer X, Y, Z. Cara, não é assim que funciona. E aí entra muito a questão do conhecimento. A partir do momento que tu tens maior conhecimento sobre todas as áreas envolvidas, a gente consegue ter um melhor direcionamento e, consequentemente, eu consigo trazer o que é de melhor para o meu paciente. E é isso que eu sempre falo sobre carboidrato. Cara, carboidrato é vida. Não tem mesmo. problema no consumo de carboidrato. A partir do momento que eu faço uma dieta low carb, sem carboidrato para o meu paciente, qual que vai ser o prazer da vida dele a partir do momento que ele não vai comer um pãozinho de manhã cedo? Não faz sentido nenhum, cara. E aí, mas precisa tirar o carboidrato para emagrecer. Cara, não é assim que funciona o emagrecimento, pô. Não é assim que funciona. Teve um estudo, se eu não me engano, ele foi feito ali na parte da Segunda Guerra Mundial, ali por ali. E o estudo ele foi baseado em pessoas com sobrepeso, coisa de obesidade, na verdade, mais 140, 150, 160 quilos. E as pessoas, elas tinham majoritariamente na dieta o consumo de carboidrato. Isso era 80% da dieta dela era carboidrato. 80% é muita coisa. Então, tipo assim, hoje quando eu monto um cardápio alimentar, varia entre os 40%, 50%, 60%, depende muito do paciente. Mas 80%, cara, é muita coisa. E o que começaram a perceber? Existiu todo o processo de perda de peso. Né? Caramba. Então, eu trago essa ideia justamente porque, cara, o carboidrato é uma das coisas mais prazerosas que tu vai consumir no dia. E se eu consigo encaixar da forma adequada, o paciente ele vai ter boa adesão, vai ficar contente porque carboidrato é a principal energia que tu vai utilizar no treino, vai construir mais massa e, consequentemente, vai ter com mais constância na dieta. E uma coisa que eu até notei quando a gente começou a consultar foi que eu comecei a comer mais. Que eu acho que é um grande medo que as pessoas têm, né? Tipo, tá, mas como assim? Eu vou comer mais do que eu comia, mais vezes ao dia e eu vou secar? Parece meio bizarro isso, né? Isso é... Hoje, majoritariamente, no meu consultório, 85% do meu público é mulher. E assim, ó, da mulherada que começa, das meninas que começam um trabalho comigo, cara, metade me manda uma mensagem uma semana depois. Bernardo, tu tem certeza que essa quantidade... Pô, não errou ali, não era 30 em vez de 300? Não errou ali, não era 30 em vez de 300. E eu sempre falo assim, só confia. Eu só preciso que tu confie no meu trabalho, né? E teve uma paciente minha que ela olhou assim assustada e hoje ela sente uma fome absurda e realmente quer mais carboidrato porque realmente eu consegui tirar esse terrorismo nutricional. Que esse terrorismo nutricional foi colocado na cabeça dela como e por quê? Lá do Instagram, né? Que os profissionais querem porque querem construir e trabalhar em cima de like e engajamento. É porque é aquela premissa, né? Tu tem um inimigo comum. Que é o que todo mundo fala, pô, eu firmezinho no carboidrato, ó. E aí todo mundo acha que, cara, eu sou gordo porque eu só como carboidrato. Aí a pessoa vai lá, e eu digo isso porque eu já fiz isso, do nada, né? Corta o arroz, o macarrão, a batata, e aí dá-lhe carne, salada. Cara, tu fica uma semana assim, ó, chutando alto, né? Uma semana tu vai lá, tu consegue, tu fala, mano, animal. Cara, chega sábado, tu tá querendo comer a mesa de agonia, porque tu tá triste, aí tu tá ansioso, porque a alimentação, ela mexe muito com o nosso dia, né? E tu começa a se sentir... Aí o que tu faz? Tu vai lá e mete 2 pizzas inteiras. É isso. Um cachorro quentezinho, de leve, um risoto, uma lasanha. Porque tu quer compensar. E aí é que eu acho que daí começa essa parte de... não, mas eu sou gordo por causa dos carboidratos. Mas não, tô gordo porque tudo aquilo ali tá influenciando pra te ter esse shape, né? Exato. Cara, eu só quero... Porque assim, ó, eu sempre vi o Ronei comendo horrores aqui, né? Quando ele fazia as dietinhas, pá. Cara, eu não consigo comer. Não, e isso é real. Tipo assim, ó, eu tomo de manhã uma vitamina, eu almoço e eu só janto. Boa. Eu não consigo comer durante o dia. Boa. Tipo assim, comida, entendeu?
isso tá certo, tá errado? Eu vou me fuder? A gente tem que analisar o contexto, mas, cara, isso é uma coisa também bem comum, né? De tipo assim, até pelo fato de às vezes tu manter a própria rotina e todo esse contexto, a gente não tá estimulando toda a parte do teu sistema do trato gastrointestinal a realizar um consumo de uma refeição com maior volume, né? Mas conforme a gente vai adaptando, vai progredindo a alimentação e vai treinando mais pesado, a tendência é que naturalmente tu vá buscar por mais comida e naturalmente nesse processo tu também vai buscar por maior perda de peso. E talvez aliado ao treino, aí tu fica com mais fome e aí Exato. vai fazer É um processo de retroalimentação. Mais treino, mais comida, mais treino, mais comida e consequentemente a gente consegue ter uma melhor... Regula o metabolismo. Exato. E é uma coisa que eu sempre falo, cara, a gente precisa treinar, né? A gente precisa treinar. E treinar é muito importante porque se tu tá fazendo um bom treino, tens uma boa frequência de treinamento, isso vai te ajudar, isso vai me ajudar. Por quê? Porque eu consigo ter maior liberdade em te entregar mais comida, né? Então, em vez de eu montar uma dieta pra ti com 2.500 calorias, cara, eu vou montar uma dieta pra ti com 3.000 calorias. E às vezes muda muita coisa. Isso muda muita coisa. Então, às vezes, quando uma paciente vem, Bernardo, eu treino 2, 3 vezes na semana, eu falo assim, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Eu quero que tu aumente essa tua frequência de treinamento justamente porque isso vai te beneficiar muito pensando em qualidade de vida, mas isso também vai te beneficiar pensando em toda a estrutura do teu cardápio alimentar. Por quê? Porque tu consegues comer mais, tu vai ficar mais contente, tu vai ficar mais feliz e naturalmente tu vai ter mais resultado. Irmão, muito, muito bom. É isso? Quer saber mais? Agenda a consulta. Com certeza. Agora sim eu não peço mais nada. Bora pra próxima frase, Manda. meu amigo. Resultado lento é desistência garantida. É isso. Parece um slogan de um... Cadê Bernardo! a camiseta aqui, ó? Cadê a camiseta? Isso está evidenciado pela literatura. Principalmente... Cara, desculpa, eu acho lindo quando ele fala isso. Então, não sei o que eu tô falando. É evidenciado pela literatura. E isso é um ponto muito importante, porque o que eu acho como profissional, dane-se. Dane-se. Pensando no contexto de evidência científica, eu sempre preciso estar a par da própria literatura. Ah, mas no meu consultório é mais na minha prática clínica. Cara, a tua prática clínica, dane-se, cara. Eu tô pouco me ferrando pra tua prática clínica. Ou funciona ou não funciona. Exatamente. E aí vem toda a literatura para que eu consiga me embasar, para que eu consiga atender o meu paciente da melhor forma possível. E na literatura científica, o que é demonstrado? A partir do momento que os pacientes procuram por um processo de emagrecimento, um processo de perda de peso, e eles conseguem um resultado maior no início, eles conseguem ter maior constância e, consequentemente, maior manutenção desse resultado, né? Então, a partir do momento que tu vai no Nutri, não, mas a gente tem que se preocupar, calma, a gente não precisa ficar olhando tanto para a balança. Cara, a balança é importante. É importante a balança. Existem casos que, claro, a gente não precisa ficar com tanta preocupação, mas eu sempre falo para as minhas pacientes, principalmente que são mulheres, elas se preocupam com a balança. E sabendo disso, por que eu não vou estar junto com elas nisso, sabendo e trabalhando em cima desse processo de perda de peso? Porque naturalmente elas vão se motivar mais, elas vão ficar mais contentes, elas vão conseguir entregar um melhor resultado, porque elas estão vendo que faz sentido seguir aquilo. Porque a partir do momento que tu estás botando um determinado esforço em alguma coisa e tu não tens o retorno, naturalmente tu começa a ficar desmotivado. E isso é com tudo na nossa vida, né? Então, a partir do momento que eu consigo entregar esse resultado maior no início, e eu quero entregar esse resultado maior no início, e também eu não faço isso de uma coisa louca, tirando carboidrato ou fazendo, mas estruturando muito bem, naturalmente esses pacientes conseguem ter maior manutenção desse resultado. Irado, B. Irado, tá? E tem mais uma. A última. Manda. A última. Aí. Você não precisa de mais disciplina. Boa. Precisa de mais matemática. Boa. Isso é um dos pontos principais que eu vejo quando as pessoas me procuram, né? E quando as pessoas me procuram, eu sempre busco entender mais ou menos o porquê que elas estão me procurando, qual que é o objetivo delas. Bernardo, eu já como de forma saudável, eu já como bem e não necessariamente eu consigo ter resultado. Comer de forma saudável não significa comer para ter resultado. Isso é a primeira coisa que a gente sempre precisa deixar muito claro. Maior parte das minhas pacientes comem muito bem. Pãozinho com ovo e abacate, uma salada com azeite, castanha, um arroz, uma proteína. Fazem todas as refeições de uma forma muito boa. Só que qual que é o problema? Não está sendo controlada. Não tem a matemática por trás disso, pensando na quantidade de calorias que a gente precisa para que a gente
trabalha em cima do resultado que ela está buscando, na distribuição adequada desses macronutrientes e, consequentemente, a partir do momento que a gente faz esse controle, a gente consegue entregar melhor resultado, né? Então, isso é um ponto-chave. A partir do momento que eu controlo esse contexto nela, naturalmente ela já vai se inclinar a ter mais resultado. E, poxa, tem várias pacientes que chegam para mim, pô, Bernardo, eu já como bem, mas assim, resultado nada. Cara, um azeitezinho de oliva aqui, mas azeite de oliva é saudável, não é saudável? Claro, azeite de oliva é muito saudável, só que precisa ter controle. Como qualquer coisa na nossa vida, eu sempre falo que a alimentação é como o nosso financeiro. Não adianta eu estar ganhando X quantidade de dinheiro por mês e esteja gastando muito mais. Vai dar problema uma hora, vocês não concordam? O saldo vai ficar no vermelho. A alimentação é a mesma coisa, só que para mais. Então, a partir do momento que eu preciso de 2.000, só que eu estou consumindo sempre, todos os dias, 2.500, por mais que essas 2.000, majoritariamente a alimentação seja boa, tá tendo um superávit. E se tá tendo superávit, ela vai ter que colher esse resultado de superávit, que vem o quê? Através da gordura. Quem planta, colhe, né? Quem planta, colhe. E colhe pesado, né? E, irmão, pensando um pouquinho agora, saindo um pouco da tua filosofia de trabalho, mas entrando na tua filosofia de vida, o que tu vê que mais teve mudança na tua vida em relação à tua vida e ao teu corpo? O que isso trouxe de mudança na tua vida? O que isso trouxe de novidade, de autoestima, de visão que fez tu se tornar o Bernardo que tu é hoje? Boa. Cara, de primeiro momento, eu sempre me preocupei, a gente quando é profissional da área de nutrição ou parte da estética, a gente sempre já começa a se preocupar em cima disso aí, né? Então, para mim, toda a parte relacionada ao físico, ele entra como um cartão de visitas, né? Então, poxa, Bernardo, ele se cuida, ele treina, ele segue uma rotina alimentar, mas o fato principal é que eu quero mostrar para o meu paciente que eu tô junto com ele com os problemas que esse meu paciente está passando, né? Então, nesses dias teve uma paciente minha que ela me enviou um feedback, a gente conversou, ela assim, Bernardo, minha vida virou de cabeça para baixo, eu tô há 3 semanas sem treinar. Eu falei assim, a gente não pode fazer isso. A gente precisa manter uma certa regularidade. Por menor que seja essa quantidade de exercício físico ou mesmo essa frequência. E eu falei que o problema que eu tava passando era igualzinho. Eu tô com uma rotina de, se eu mostrar o relógio aqui quantas horas eu dormi 4 horas e meia. Mas ainda tô tentando manter uma certa frequência justamente porque se eu solto, naturalmente vai existir grandes problemas no futuro, né? E a gente não vive de uma forma, a gente não consegue ter resultado de uma forma inconsistente. A gente precisa ter uma forma constante, né? Por menor que seja, às vezes, a velocidade. Então, eu quero um passinho pequeno. Foi uma coisa que eu falei pra ela. Cara, a gente precisa dar um passinho aqui. Eu preciso te direcionar de uma forma melhor. Ela, pô, Bernardo, como é que tu faz isso? Não tens um burnout? Cara, entra muito com relação daí aos propósitos, né? Por que eu faço o que eu faço? Qual que é o objetivo de fazer isso aqui? Então, naturalmente, todo esse contexto eu vejo que facilita muito os pacientes a me procurarem, porque eles sabem que eu tô junto com eles, eu entendo o problema deles e eu consigo direcionar da melhor forma possível. E isso, consequentemente, agrega na minha vida porque eu sei que eu tô conseguindo entregar o que é de melhor para os meus pacientes. Cara, animal. E, querendo ou não, por mais que hoje tu atenda mais mulheres, eu acho que é aquele lance do exemplo arrasta. Então, pô, é aquela coisa do personal gordo, tu jamais vai contratar um nutri que também não vive a filosofia do que ele aplica, do que ele fala pra te aplicar. Então acho que não tem como tu, a menos que queira viralizar muito, né, que teve aquela personal mais, né, fere, que deu uma viralizada aí. Boa. Mas eu acho que essa coisa de tu viver o que tu prega faz total sentido e é obrigatório, eu diria, porque, pô, imagina se eu vou consultar com um nutri que, tipo assim, ele é todo desorganizado, não faz dieta e só enche o rabo de bomba. Boa. Cara, qual é o que infelizmente é hoje que o Instagram mostra muito, né? Sim. A galera vai lá e fala, pessoal, ó, tá aqui o meu protocolo de 30 dias, Isso. você vai perder 15 quilos e tu vai botar 5 quilos de massa magra, teu abs vai aparecer, o teu glúteo vai ficar na nuca e se for homem, o bíceps vai ficar do tamanho de uma coxa. Isso. Porque hoje a gente acaba se comparando com o que a gente mais vê e, querendo ou não, o que a gente mais vê no Instagram é mentira, né? Sim, meu Deus. Infelizmente, e até é interessante essa parte do Instagram, porque a nossa régua ela começou a subir de um jeito muito alto, né, cara? É quase impossível, né? E hoje as pessoas que têm um físico extremamente extraordinários, a gente olha como se fosse o comum, né? Então, por exemplo, não sei se vocês acompanham o fisiculturismo, hoje que foi campeão foi um brasileiro, né? O Ramon Dino. Isso, exatamente. E aí a gente olha assim,
assim, cara, esse físico é surreal, e aí a gente olha o pessoal da academia e, cara, a gente precisa ter esse físico. Cara, não é assim que funciona. Cara, eu lembro na época que quando eu era adolescente, quando eu tinha 14, 15 anos, cara, uma pessoa com grande musculatura pra mim era o cara lutador de UFC, o Vitor Belfort. Eu olhava pra ele musculoso, cara, hoje aí o pessoal olha pra ele, pô, é um tiozão. frango do caramba, tiozão. Frango pra caramba, pô. Olha o Ramondino comparado com ele, cara, não compara. Entende? Então, a percepção que a gente tem, a gente coloca uma régua muito alta e, naturalmente, acaba se frustrando, entrando de novo na questão do Instagram, né? Que, às vezes, acaba sendo um grande problema. Irmão, eu vejo hoje, assim, que... Tipo a Virgínia. Do nada, bombadaça, gigante, trincada, sabe? Tipo, um padrão que, pra uma pessoa comum, muito regrada, já é quase impossível de chegar. Sim. Porque além dela ter toda uma assessoria por trás, ela ter, obviamente, ergogênicos e com certeza vai ter coisa ali junto, porque com a rotina que ela tem, não tem como, quer dizer, minha visão, né? Boa. Eu acho que não tem como tu alcançar um corpo daquele. E a gente, e eu digo até por mim, assim, de tu ver tanto, como tu falou, a gente vê tanto no Instagram, todos os dias no teu feed, pô, do nada o teu brother que era mó frango, do nada o bicho tá com um cebolão aqui gigante, tu fala, pá, tá enchendo o rabo dele. E aí tu vê que não é só isso também. Sim. Tem isso também. Tem isso também. E tá tudo bem. Eu acho que, cara, hoje em dia, com o Monjaro, com o Ozempic, com seja o que for, eu acho que tá tudo pra te ajudar. Porque, querendo ou não, digo por experiência, já fiz isso e por não fazer dieta não tive resultados. Boa. Então é aquela parada, tu pode ter comprar o melhor nitro que existe. Sim. Se tu tiver com um Opala velho, tu não vai conseguir chegar longe. A não ser que você não seja o Toretto, né? Não, eu tô Vamos raspar essa barba aí, então. Não, cara, é que sem barba é foda, né? E eu vejo muito isso, assim, que hoje tá demais. Tá realmente... E eu acredito que pra ti seja muito foda também. De receber as pessoas no consultório. Tipo assim... Bernardo, Pra ontem. Quero ficar assim. Saca? Isso. Tipo... Eu vi no Instagram que dá pra fazer em 30 dias. Olha, eu comprei um PDF. Até vou te mandar pra tu dar uma olhadinha. E como que tu lida na cabeça do teu paciente sobre isso? Boa. De lidar com essa comparação exacerbada que a gente tem hoje no Instagram. Porque, tipo assim, vamos lá. Dieta por dieta hoje, se tu botar no chat GPT teu peso, tua altura, quantos dias tu treina, tu vai ter uma dieta. Vai entregar até uma boa dieta. Uma boa dieta. Vou ser bem sincero, o chat GPT vai entregar altas dietas. Mas como que tu lida, que daí é o que eu te falei várias vezes, que tu é meio que um psicólogo, né? Porque tu tá ali, tipo, velho, tá, mas o que aconteceu, mano? Mas tá tudo bem? Porque, sabe, como que é pra ti lidar com essa expectativa de uma paciente? Porque, tipo assim, a pessoa quando vai no nutricionista, ela não vai, tipo assim... 1% todos os dias. Não, eu vou fazer dieta pra daqui a um ano eu vou botar o shape, porque eu sou uma pessoa consistente. Não. Bernardo, 30 dias. O que dá pra gente fazer aqui? Como que é pra te lidar com essa expectativa exacerbada que o Instagram tá promovendo na cabeça das pessoas? Cara, é justamente eu sempre falo que às vezes a gente não consegue trabalhar tudo numa consulta só. E eu sempre falo que também, às vezes, uma orientação que precisa ser dada para o paciente, ela ainda não está apta a escutar essa orientação, né? E a gente já começa por ali. Mas isso até vai de encontro com a minha forma de trabalhar, porque eu não gosto que a pessoa crie expectativas, né? Por que eu não gosto que a pessoa crie expectativas? Porque geralmente a maior desmotivação é por conta da expectativa que não foi alcançada. Ela foi frustrada, na verdade. Então, quando a pessoa vem para mim do consultório, Bernardo, eu quero emagrecer e até a próxima consulta eu quero perder 6. Eu falo, cara, até a próxima consulta eu não quero que tu pense que tu vai perder 6. E aí, cara, uma das coisas que eu faço muito é montar um planejamento para ela. Né? Então, quando eu converso com a minha paciente, se o Ronei vem para minha consulta, se o Edu vem para minha consulta, Bernardo, eu quero emagrecer, tá? Tu queres emagrecer quanto? Onde que tu queres chegar? O que eu faço? Eu estruturo a tua perda de peso. Então, eu quero falar assim, cara, a gente não vai pensar nos 10 quilos que tu quer perder daqui a 15 dias. Não, porque não vai ser alcançado. O que é possível de fazer é a gente fazer esse processo de perda de peso e a gente chegar nesse objetivo. Então, o que eu faço? Eu pego a expectativa dela, eu realmente destruo essa expectativa e eu trabalho com a realidade. Eu mostro que assim, dessa forma acaba sendo possível. Mas isso é uma coisa também que aparece muito no Instagram. Cara, nada, quase tudo que aparece nem sempre é verdade, né? Eu simplesmente posso pegar uma foto de antes e depois de uma paciente minha e falar assim, cara, isso aconteceu em 30 dias.
quem é que vai saber que isso aconteceu? Ninguém vai saber. Facilmente eu consigo manipular uma coisa simples e naturalmente a gente consegue buscar diversos pacientes a partir do momento que eu faço uma publicação como essa. Mas não é o meu caso. Mas aí como é que sustenta, né, esses 30 dias? Aí? Exato. Como é que sustenta? Não tem como. Então, a partir do momento que a gente monta um planejamento, eu não quero que a gente pense assim, vamos ver o que vai acontecer para daqui a 30 dias, Edu. Não, eu tô montando o teu planejamento, já tendo ideia que daqui a 30 dias a tua perda de peso vai mais ou menos variar entre X e X. E aí a gente já consegue ter uma ideia. E aí, isso é importante para ti, porque tu consegue entender o esforço que tu vai colocar na tua dieta e o resultado que aquilo vai trazer. E isso é muito importante, porque a gente só vai realizar determinada ação a partir do momento que a gente entende o porquê tá fazendo ela. Sim, né? sim. Então, quando eu tiro essa ideia da expectativa, ela só vai pensar assim, o Bernardo falou que se eu fizer isso, isso vai acontecer. Então, eu vou fazer isso bem feito. Entendeu? Irmão, animal, e eu quero propor uma parada aqui nesse podcast. Ai, Vou ai, aproveitar ai. Esse episódio aqui. Tá gravando, né, equipe? Quero propor uma parada. Ai, ai, ai. Eu acho que vai ser massa. Hoje, dia 31 de outubro. 31 de outubro. Vou te fazer uma pergunta antes. Manda. 6 meses. 6 meses. É um tempo bacana pra ter um resultado legal? 6 meses dá pra ter muito resultado. Muito resultado? Muito resultado. Então eu quero fazer uma... Eu vou jogar uma na roda aqui. Daqui a 6 meses, a gente vai fazer um novo podcast. Boa. E o Edu... Eu já aperto a mão, já. E o Edu vai apertar a mão agora, porque daqui a 6 meses a gente vai ver um novo Edu nesse podcast. Ó. Já foi aqui. Vai. Promessa é dívida, hein? Ó, a plateia tá gritando aqui, hein? Então fechou, ó. Acordado? Acordado. Daqui a 6 meses, A gente ele vai vai pagar a fazer- consulta, tá? Tá tudo bem. Mas daqui a 6 meses teremos então um novo Eduardo nesse podcast. Teremos. Então 6 meses teremos um novo papo, Boa. onde a gente vai mostrar o Edu. Não precisa ser nu, obviamente, mas a gente vai ver uma mudança. Boa. E eu quero... E o Bernardo... Hã? Boa, Mr. Olivia. Edu Dino. É o Edino. E uma coisa que eu acho massa, que é o que eu gosto muito de todas as consultas quando a gente... Agora eu não tô indo mais, né? Sim. Mas é os dados que tu tem. Porque tu faz tudo muito metrificado. Pô, Isso. tanto de dobra, tanto de gordura, tanto de não sei o que. Os equipamentos que tu usa também é absurdo. Mano, tem um equipamento que ele vai passando assim na tua perna e ele vai falando, ó, aqui tem mais gordura, aqui não tem, aqui tu tem tanto de... Cara, é bizarro, mano. É quase um ultrassom da banha, Isso. basicamente. Então, tem todos os dados possíveis pra... um ultra banha. Tem todos os dados possíveis pra gente ver realmente a evolução e entender onde que tá errando, onde tá melhorando. Então, fica aqui, já vou deixar então em aberto pra gente mostrar esses dados. Tudo vai ficar de boa, né? Claro que sim. Então, fechado. Então, ó, 6 meses, hein? Boa, 6 fechou, meses teremos. fechou. Irmão, pra gente finalizar, quero que tu mande um recado diretamente pra aquela câmera ali, Boa. pra aquela pessoa que tá o ano de 2025 inteiro falando assim, ó, eu posso ser essa pessoa. Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu começo a dieta. Hoje eu vou me Segunda- despedir. Hoje eu vou me despedir. Ó, hoje é a despedida. E eu quero que tu mande um recado pra aquela câmera, pra aquela pessoa, não a que vai querer mudar a vida dela no final desse ano. Porque eu acho que esse final de ano é esse final de ano. Mas pra aquela pessoa que precisa acordar pra vida e dar o primeiro passo. Eu posso ficar atrás da câmera ali? Dá, Bernardo. Uma das coisas que eu sempre falo para todas as pessoas que procuram então com dificuldades é que eu sempre falo, meus pacientes vão entender. Existe um rio e esse rio é dividido em as pessoas que estão de um lado são as pessoas que não estão cuidando da alimentação, são as pessoas que não estão cuidando do treinamento, não estão cuidando da rotina. E existe o outro lado, as pessoas que pularam esse rio, que, cara, cuidam da alimentação, que fazem todo esse processo de ter bons hábitos, de ter bons comportamentos. Só que qual que é o engraçado de todo esse exemplo que eu tô dando? Quem chegou desse lado aqui não volta mais. Não volta mais. Tu pode perceber e conversar com qualquer pessoa. Ela nunca vai voltar para esse lado aqui e, não, cara, quer saber? Eu vou largar tudo esse negócio de ser disciplinado, esse resultado que eu tive aqui, eu tô me sentindo bem pra caralho a partir do momento que boto uma roupa, tô me sentindo bem a partir do momento que eu vou para a praia. A pessoa não vai querer voltar. Mas quem tá aqui olha de um jeito pra outra pessoa e fala assim, porra, tu é maluco, cara. Tu é maluco? Por que tu fica pesando a tua alimentação? Por que tu tá indo dormir cedo em vez de a gente poder sair pra beber, ficar bebendo até altas horas da noite? Por que tu tá fazendo todo esse processo de ter rotina e ser disciplinado? Então, é esse questionamento que eu quero sempre trazer pra vocês, de que
Se a maioria das pessoas fez isso, elas não estão arrependidas. E elas não se arrependem. E quem fica arrependido, na verdade, é só quem não dá esse passo ou quem dá e não continua. Esse sempre vai ser o maior arrependimento. E uma das coisas que sempre me incomoda e sempre me instigou a querer trabalhar. Cara, a vida, pelo menos essa vida aqui é uma só. Essa vida aqui é uma só. Então, cara, eu não quero conviver com arrependimento de, puta, eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz, e infelizmente eu quero conviver, vou conviver com isso pro resto e eu sou assim. Não funciona desse jeito. Então, a partir do momento que a gente desloca a energia e trata como prioridade, a gente vai conseguir essa mudança. E lembra, o resultado, ele nunca vai melhorar a partir do momento que a gente não começa. É uma bola de neve, na verdade, que ela só vai criando tamanho e ela só vai descendo a ladeira. Então, a partir do momento que a gente torna uma ação, a gente começa a se desvincular e trabalhar de um direcionamento diferente para que a gente consiga ter esse resultado. Maravilhoso. Irmão, muito obrigado Coisa linda. por esse papo. Um prazer enorme. Foi Ó, irado. olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, já faz aí de novo pra thumb ficar legal. Pronto. Gente, daqui a 6 meses teremos mais um podcast com o Bernardo, tá? E a gente vai entrar em outros assuntos, porque, cara, em 6 meses acontece muita coisa. Então a gente vai poder tirar mais dúvidas. Se você, inclusive, que acompanhou esse episódio até aqui, tem dúvidas sobre nutrição, sobre disciplina, ou até mesmo sobre o estilo de vida que o Bernardo tem, comenta aqui nesse vídeo para que no próximo podcast a gente possa abordar esses assuntos, entender um pouquinho mais de como realmente funciona essa coisa da nutrição, que hoje foi mais pra gente conhecer o Bernardo, entender um pouquinho da metodologia dele, porque eu como um apaixonado pelo fisiculturismo, né, embora não gosto só, sabe, tipo assim, eu vejo jogo de tênis, mas eu também não jogo, só gosto. Eu acho legal que a gente possa ir desmistificando essas crenças que infelizmente o Instagram vive vomitando na nossa cara e de uma forma cada vez pior. Então, daqui a 6 meses teremos mais um podcast. Quero agradecer meu host também, meu co-host, Eduzinho. Quase não fala, né? Que agora vai entrar na risca, né? Eu dei 6 meses pra ter tempo. Porque Não, agora claro, finalzinho claro. de ano é pegado. Não, né? eu vou dar o... Mas eu conheci o Edu, Mas eu eu- sei que vai dar boa. Eu tava já... Eu falei disso ontem, inclusive. Vamos dar jeito? Vai. Vamos dar jeito. Vamos dar jeito? Claro que a gente dá. Se não, é faca. Irmão, agora fala, pessoal, onde é que o pessoal te encontra? Quais são tuas redes sociais? Boa. Redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram como Rippers Bernardo. A gente vai deixar Aqui embaixo na descrição do vídeo. na descrição do vídeo, tá? Também tem um canal do YouTube, tem alguns vídeos lá que eu falo bastante sobre toda a parte de comportamento, eu falo bastante sobre toda a parte de nutrição, mas também a principal, o grosso mesmo, tá no conteúdo do Instagram, que eu consigo já orientar muito vocês. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato comigo já por lá. Atendimento, eu faço tanto de forma presencial quanto de forma online. Atualmente, de forma presencial, eu só atendo na clínica Enjoy, no Passeio Pedra Branca, tá? Mas qualquer coisa, se tu é de outro lugar do estado, a gente pode atender de forma online, que o resultado é tão bom quanto presencial. Coisa linda, meus amigos. Então, se você acompanhou esse episódio, muito obrigado por acompanhar o melhor podcast desse YouTube brasileiro. Te esperamos no próximo vídeo. E, obviamente, aquela coisa básica, né? Se inscreve, curte, comenta e manda no grupo da família alguma coisa útil, pessoal. Pelo amor de Deus, Vai chega de... catabolizar se não se inscrever nesse canal. Ó, se não mandar no grupo da família e não se inscrever no canal, 10 quilos de massa magra a menos. Joguei na roda. Porque gordo já tá, né? Então que perca a massa magra. Porra, também. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Beijo.